Você já se sentiu como Jó? Talvez não tenha perdido tudo, mas já passou por momentos em que a tristeza e a dor pareciam dominar sua vida. Aqueles dias em que você não vê sentido em nada, em que até o simples ato de levantar da cama parece uma tarefa impossível. Quando tudo o que você sente é um vazio imenso, como se a vida não tivesse mais prazer, você começa a se perguntar: será que vale a pena continuar? Pois é exatamente nesses momentos que, como Jó, a sua verdadeira superação começa. A história de Jó não é apenas uma antiga narrativa bíblica, mas uma lição sobre a resiliência humana. Ele perdeu tudo o que tinha, e no fundo do poço, onde muitos teriam desistido, ele encontrou algo que poucos de nós descobrimos: a força para seguir em frente, mesmo quando a esperança parecia ter se esvaído. Não estou falando de fórmulas mágicas ou soluções rápidas. Falo de um caminho profundo de transformação, onde a dor é ressignificada e a tristeza se torna um ponto de partida para algo muito maior. Agora, você deve estar se perguntando: como posso encontrar essa força em meio ao caos? Como transformar a dor em algo que me fortaleça? A boa notícia é que essa jornada de superação não está fora do seu alcance. A história de Jó nos mostra que, mesmo no momento mais sombrio, a verdadeira força se revela quando você se recusa a desistir. E ao fazer isso, você começa a perceber que o inesperado pode surgir e transformar sua vida de maneiras que você jamais imaginou. Vamos juntos explorar como superar os dias ruins e encontrar a força dentro de nós, mesmo quando parece que não há mais esperança. E quem sabe, ao final desta jornada, você não se surpreenda com o quão forte pode se tornar, tal como Jó, capaz de transformar a tristeza em força. Quando a tristeza bate forte, é difícil encarar. A tentação de se esconder ou negar os sentimentos é grande, especialmente quando a dor parece avassaladora. Mas como Jó mostrou, enfrentar a dor de frente é o primeiro passo para a verdadeira superação. Ignorar o que sentimos só acumula o peso e, no fundo, faz com que a angústia cresça. O primeiro movimento para sair de um lugar sem esperança é reconhecer a dor, entender que, por mais difícil que seja, ela faz parte do nosso processo humano. É comum, quando as coisas vão mal, a pessoa se fechar em si mesma, dizendo que não há mais sentido em nada. A sensação de que nada vale a pena é avassaladora. Porém, quando você olha para o lado bom de tudo isso, percebe que a tristeza é uma chance de crescimento. Não se trata de ser pessimista, mas de entender que a dor pode ser um trampolim, não um buraco sem fundo. Jó não negou a sua dor, ele a expressou, e ao fazer isso, conseguiu tomar as rédeas da situação. Não podemos nos enganar. A dor, por mais que doída, é um sinal de que estamos vivos. A resistência a ela, por mais natural que seja, só a intensifica. Então, ao invés de resistir, por que não aceitar e aprender com ela? Se Jó tivesse se fechado para seus sentimentos, talvez não tivesse alcançado a força que o ajudou a recomeçar. Reconhecer nossa dor é um sinal de coragem, não de fraqueza. A sociedade, muitas vezes, nos ensina a esconder o sofrimento, como se fosse um defeito. Em algumas culturas, não mostrar fraqueza é um valor enraizado, mas a verdade é que, ao esconder a dor, estamos nos distanciando de nossa própria humanidade. Jó, mesmo sem esperança, mesmo sentindo-se triste, não tentou esconder o que sentia. Ele foi transparente em sua dor, e é isso que precisamos aprender a fazer. Às vezes, dar um passo atrás e olhar para os próprios sentimentos é a chave para avançar. Vamos ser realistas. Em muitos momentos da vida, o desânimo é tão grande que a vontade de desistir é quase irresistível. Aquela sensação de que nada faz sentido, de que a luta não vale a pena. Isso acontece com todos nós. Mas ao reconhecer essa dor, você já está no caminho da superação. A dor não vai desaparecer de imediato, mas ao aceitá-la e observá-la, ela perde um pouco da sua força. Ao se permitir sentir o que está sentindo, você começa a tomar controle da situação. Agora, pense bem. Quanto tempo você já passou tentando esconder a tristeza, achando que se a ignorasse ela passaria? E no final, o que acontece? Só cresce, se multiplica. É aqui que a história de Jó brilha. Ele não teve vergonha de expressar seu sofrimento, e isso fez toda a diferença. Reconhecer a dor não é um sinal de fraqueza,
mas sim de bravura, pois é o primeiro passo para sair de um estado de não ter prazer em viver e começar a caminhar em direção à cura. E aqui, talvez você pense, mas como fazer isso se estou realmente sem esperança? A primeira coisa que podemos fazer é parar por um momento. Respire fundo e seja honesto consigo mesmo. Olhe para seus sentimentos, sem pressa de afastá-los. O simples ato de ser verdadeiro sobre como você se sente pode ser libertador. O sofrimento que parece não ter fim começa a perder sua força quando você decide não mais fugir dele. Quando você enfrenta a dor, ela já não tem o controle sobre você. Em momentos de aflição, a dor pode parecer tão esmagadora que você se pergunta se algum dia conseguirá superá-la. Mas a boa notícia é que, assim como Jó, você não está sozinho. E mesmo que o caminho pareça sem sentido, há sempre uma saída, um novo começo à frente. A chave está em se permitir sentir, reconhecer e, de algum modo, fazer dessa dor um impulso para algo maior. Já parou para pensar que a dor tem o poder de nos transformar? Quando nos permitimos sentir e reconhecer o que estamos passando, estamos criando espaço para a superação. Ao contrário de ignorá-la, estamos criando uma nova narrativa para a nossa vida. E ao olhar para a vida de Jó, vemos que, após a dor, vem a restauração. Não se trata de apagar o sofrimento, mas de encontrar nele uma fonte de poder. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem se levantar após grandes tragédias, enquanto outras se afundam mais ainda? A diferença está em como lidamos com o sofrimento. Ao contrário do que se imagina, não é ao fugir da dor que nos tornamos mais fortes. Ao enfrentá-la de frente, como Jó fez, conseguimos ressignificá-la. E é essa ressignificação que nos leva a um novo ciclo de vida. Por mais que o sofrimento seja uma experiência pessoal, há algo de universal nele. Não importa quão difícil seja a sua luta, a dor que você sente não precisa ser o fim da história. Quando você reconhece a dor, você começa a reescrever a sua história, dando novos significados ao que antes parecia apenas sofrimento. E é nesse processo que a verdadeira transformação acontece. E assim, ao reconhecer a dor, você dá o primeiro passo em direção à cura. Mas isso não é o fim. A jornada de Jó nos mostra que, ao enfrentarmos nossa tristeza e, em vez de fugir dela, nos abrirmos para a possibilidade de superação, novas oportunidades começam a surgir. Não se trata de abandonar a dor, mas de deixar de ser dominado por ela. E esse processo nos leva ao próximo passo: a força na vulnerabilidade. A ideia de que mostrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza está profundamente enraizada em nossa cultura. Somos frequentemente ensinados a esconder nossas fraquezas, a fingir que estamos sempre fortes e prontos para qualquer batalha. No entanto, a verdadeira força vem de reconhecer nossas limitações e, em vez de nos escondermos, mostrarmos quem realmente somos. Jó, quando perdeu tudo, não teve medo de expor sua dor. E isso, ao contrário do que muitos pensam, foi o que o fortaleceu. Imagine que você está passando por uma fase difícil e sente que ninguém vai entender o que está passando. A tentação é se fechar, manter tudo dentro de si. Mas, e se, ao contrário de se isolar, você se permitisse ser vulnerável? Mostrar suas fragilidades para os outros não é um sinal de derrota, mas um ato de coragem. Ao fazer isso, você se conecta com os outros e, muitas vezes, encontra apoio onde menos espera. Jó sabia que a dor fazia parte da sua jornada, e ele não se envergonhou disso. Quando expressou seu sofrimento, estava, na verdade, dando espaço para a transformação. Ele não se deixou consumir pela vergonha de ser vulnerável. Ao contrário, ao abrir seu coração, ele encontrou a força necessária para lidar com o que estava acontecendo. Isso é algo que todos podemos aprender. Ser vulnerável nos permite ver além da dor, enxergar as lições que ela traz. Muitas pessoas têm medo de se mostrar vulneráveis, pois acreditam que isso as tornará fracas aos olhos dos outros. Porém, a verdadeira força está em abraçar nossas imperfeições. Quando você se permite ser fraco, você, na verdade, se torna mais forte, porque está aceitando a verdade sobre quem você é. Não há vergonha em passar por momentos difíceis. E ao dividir isso com os outros, você quebra a corrente que o mantém preso no sofrimento sozinho. Às vezes,
Nossa dor parece tão intensa que pensamos que ninguém vai entender. Aí está o ponto. Ninguém vai entender da mesma maneira, mas todos nós passamos por momentos de aflição. Quando nos permitimos ser vulneráveis, damos aos outros a chance de também se abrirem. Isso cria uma rede de apoio onde todos podem crescer juntos. Jó fez isso ao compartilhar sua dor, e isso foi fundamental para sua restauração. Parece contraditório, mas ao admitir nossa vulnerabilidade, mostramos uma força que não é visível a olho nu. Você já reparou como alguém que se expõe com honestidade e sem vergonha acaba ganhando mais respeito do que aquele que tenta esconder suas fraquezas? Não é à toa que grandes líderes são admirados justamente por sua autenticidade. Jó, ao demonstrar sua vulnerabilidade, não só se libertou da pressão de manter uma fachada, mas se preparou para a transformação que viria em sua vida. Quando você se permite ser vulnerável, começa a entender que a dor não precisa ser enfrentada sozinho. Jó sabia disso. Ele foi rodeado de amigos que, mesmo que não soubessem como ajudá-lo, estavam lá, ao seu lado. E isso é fundamental. Não somos ilhas isoladas. Precisamos dos outros, especialmente nos dias difíceis. A vulnerabilidade é uma ponte que nos conecta com o próximo e nos lembra que não estamos sozinhos, mesmo quando tudo parece perdido. A tendência de nos fecharmos é uma reação natural à dor. No entanto, o que Jó nos ensina é que a verdadeira força não vem de carregar o fardo sozinho. Ao permitir-se mostrar a dor, você abre o espaço para a cura. Não se trata de fingir que está tudo bem quando não está. Ao contrário, trata-se de ser honesto consigo mesmo e com os outros, o que cria uma energia poderosa de recuperação. Já pensou em quantas vezes você se sentiu mal, mas tentou esconder isso dos outros para parecer forte? Pode até ser que, por um tempo, você tenha conseguido sustentar a fachada, mas no fundo você sabia que estava se afundando. A dor não vai desaparecer por ignorá-la. Ao ser vulnerável, você não só encontra apoio, mas também permite que a cura aconteça. É assim que superamos os dias ruins, através da honestidade e da coragem de ser quem realmente somos. Jó não foi perfeito, e ele nunca tentou ser. Ele foi real. Ele mostrou sua dor sem medo. Quando passamos a aceitar nossas fraquezas, as oportunidades de transformação surgem. A dor, ao ser revelada, perde seu poder. Ao invés de nos consumir, ela se torna uma fonte de força, pois no momento em que mostramos nossa vulnerabilidade, passamos a ter controle sobre ela, e não o contrário. Você deve estar se perguntando: como posso aplicar isso na minha vida? Bem, comece pequeno. Ao invés de esconder o que está sentindo, compartilhe com alguém de confiança. Talvez um amigo, um familiar, ou até mesmo um terapeuta. Você vai perceber que, ao dividir suas dores, elas não têm mais o mesmo peso. Isso não significa que a dor vai desaparecer de imediato, mas ao se abrir, você começa a dar os primeiros passos para a cura. À medida que você se permite ser vulnerável, a vida vai se desdobrando de maneira diferente. Jó nos ensina que a chave para a superação está em saber expor a dor sem medo, sem vergonha. Ao fazer isso, você cria espaço para a reconstrução, para o recomeço. Essa jornada de vulnerabilidade não é fácil, mas é ela que nos leva a um lugar de força verdadeira, onde a dor perde o controle e a vida começa a florescer novamente. Quando o caos parece tomar conta de nossa vida, a esperança pode parecer uma sensação distante, como uma estrela que nunca conseguimos alcançar. Mas, à medida que olhamos para a história de Jó, vemos algo impressionante. Mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança não é perdida. Ela surge quando menos esperamos, como uma luz no fim do túnel. Quando tudo parece sem sentido, o inesperado pode ser justamente a chave para a nossa superação. Jó viveu uma reviravolta que ninguém poderia prever. Ele perdeu tudo o que tinha, tudo o que amava, e em um primeiro momento parecia que sua vida havia chegado ao fim. Mas, justamente quando parecia não haver mais esperança, algo incrível aconteceu. Jó foi restaurado. O que ele não sabia, e talvez nem poderia imaginar, é que os piores momentos da sua vida estavam sendo usados para prepará-lo para uma bênção ainda maior. A verdadeira superação acontece quando conseguimos olhar para o caos e perceber que ele, por mais doloroso que seja, é apenas uma fase passageira. Em nossa vida cotidiana,
Podemos sentir que o caos está nos consumindo. Talvez uma crise pessoal ou profissional tenha nos deixado sem direção, ou até mesmo uma perda irreparável tenha nos levado a um estado de desespero. Nessas horas, é fácil acreditar que não há mais razão para seguir em frente. Mas o que a história de Jó nos ensina é que o caos pode ser um terreno fértil para o renascimento. Às vezes, é necessário perder tudo para ganhar algo ainda mais significativo. Quando tudo parece desmoronar, o inesperado surge, revelando uma nova forma de viver. Você já parou para pensar que talvez, por mais desesperador que seja um momento, ele seja exatamente o que você precisa para começar de novo? Os dias ruins, as perdas, as quedas, tudo isso pode ser uma preparação para algo melhor. Jó não conseguiu ver a bênção que o aguardava enquanto estava no meio da sua dor, mas ao se manter firme, ele foi surpreendido por uma restauração ainda maior. Não é sempre que conseguimos enxergar isso no calor da batalha, mas a verdadeira superação muitas vezes vem disfarçada de caos. Quando tudo parece perdido, é comum pensar que o final chegou. A tentação de desistir é grande, e a sensação de não ver sentido no que está acontecendo pode nos deixar sem forças. No entanto, o caos, por mais aterrorizante que seja, pode ser exatamente o que nos impulsiona a uma transformação. O sofrimento de Jó o levou a um nível de resiliência que ele não conhecia, e essa força só se manifestou quando ele estava disposto a continuar, apesar de tudo. Às vezes a maior bênção surge quando menos esperamos, e ela pode vir disfarçada de dor. Na vida, estamos sempre à espera do inesperado. Às vezes desejamos que as coisas melhorem, mas não conseguimos ver que, na verdade, elas estão piorando para que algo novo surja. Quando tudo parece não ter mais solução, é quando a verdadeira mudança acontece. Jó nos mostra que o fim de um ciclo de dor é apenas o começo de algo grandioso. Se ele tivesse desistido no meio do sofrimento, nunca teria experimentado a restauração que veio depois. Às vezes, a superação não vem com respostas fáceis, mas com a coragem de esperar o inesperado. Se você está se sentindo perdido, sem sentido, como se o caos estivesse tomando conta da sua vida, talvez seja a hora de reconsiderar a sua perspectiva. O que, à primeira vista, parece ser uma tragédia, pode ser o impulso que você precisa para mudar sua trajetória. Jó nos ensina a confiar que, mesmo quando não entendemos os motivos por trás da dor, há uma razão maior em jogo. O inesperado pode ser exatamente o que precisamos para seguir em frente. Lembre-se de que a superação não acontece de forma linear. Pode parecer que, a cada passo que damos, o caos só aumenta. Mas é nessa confusão que as maiores oportunidades de crescimento e transformação podem surgir. Quando o cenário parece sem esperança, a chave está em não desistir. O inesperado tem o poder de nos surpreender e nos empurrar para uma nova realidade. Jó nunca imaginou que sua dor o levaria a algo grandioso, mas a espera e a paciência lhe trouxeram uma recompensa além do que ele poderia prever. É difícil, eu sei. Quando estamos em meio ao caos, tudo o que queremos é uma solução imediata. Mas a lição de Jó é que, às vezes, o que realmente precisamos é resistir. Não desistir, não perder a esperança e esperar pelo inesperado. A dor, por mais que nos machuque, muitas vezes nos prepara para algo muito maior. Se você sentir que tudo está indo por água abaixo, lembre-se, o caos é temporário e a superação está mais próxima do que parece. O inesperado está prestes a surgir. Em momentos de desespero, a tentação de querer uma resposta imediata é grande, mas Jó nos ensina que muitas vezes o tempo é necessário para que a restauração aconteça. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sua fé e resiliência o levaram a um fim surpreendente. A superação é mais sobre confiar no processo do que sobre encontrar soluções rápidas. No caos, somos moldados para algo maior. Por mais difícil que seja acreditar nisso enquanto estamos no meio da dor, o caos é muitas vezes um terreno de preparação. Jó nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, o inesperado tem o poder de nos transformar. A dor não é o fim da história. Na verdade, pode ser o começo de algo grandioso. Que a habilidade de ver a possibilidade na dificuldade que nos leva à verdadeira superação. A dor, por mais insuportável que pareça em muitos momentos, tem o poder de nos moldar de maneiras que nem sempre conseguimos perceber à primeira vista.
É difícil aceitar isso enquanto estamos imersos no sofrimento, mas com o tempo, começamos a entender que cada desafio que enfrentamos carrega em si uma oportunidade de crescimento. A história de Jó é um exemplo claro disso. Ele passou por perdas profundas, momentos de solidão e desesperança, mas foi através dessa dor que ele se fortaleceu e se preparou para uma restauração ainda maior. É comum nos sentirmos completamente impotentes diante da dor. Quando as dificuldades parecem sem fim, a tentação de desistir é grande. A sensação de que nada vale a pena se espalha rapidamente, nos consumindo. No entanto, é importante lembrar que, como Jó, não somos definidos pela dor que enfrentamos, mas pela maneira como a enfrentamos. Quando escolhemos não sucumbir ao sofrimento, mas usá-lo como combustível para a nossa transformação, começamos a perceber a força que antes não imaginávamos possuir. A dor tem o poder de nos ensinar muitas coisas. Quando passamos por um momento difícil, aprendemos não apenas sobre o mundo ao nosso redor, mas também sobre quem realmente somos. Jó, ao enfrentar sua tragédia, não perdeu de vista quem ele era. Ele se manteve firme, buscando a verdade e a sabedoria mesmo quando sua vida estava desmoronando. A dor pode ser um mestre rigoroso, mas ela nos ensina lições que nenhuma vitória fácil poderia nos dar. Ao resistir à tentação de desistir, adquirimos a sabedoria necessária para enfrentar os desafios que virão. Quando passamos por momentos difíceis, temos duas opções: nos deixar consumir pela dor ou encontrar forças nela. Jó, em sua jornada, escolheu a segunda opção. Ele não ignorou sua dor, mas a usou para se fortalecer. Cada lágrima que derramava, cada noite sem sono, se tornava um passo em direção ao crescimento interior. Por mais que a dor parecesse interminável, ela o preparava para o que estava por vir. E é exatamente isso que acontece conosco. A dor, quando transformada, se torna uma fonte de força. Às vezes, a dor nos faz pensar que estamos perdendo tudo, que não há mais o que fazer. É fácil cair na tentação de acreditar que a vida não tem mais sentido, que a luta não vale a pena. Mas como Jó, precisamos entender que os momentos difíceis não são o fim, mas uma fase de preparação. A dor é um processo que nos molda, nos ensina a ser mais fortes, mais resilientes. Ao invés de resistir a ela, devemos aceitá-la e usá-la como uma ferramenta para a nossa evolução. A superação não vem do fato de termos evitado a dor, mas do jeito que lidamos com ela. Ao aceitar os desafios que a vida nos impõe, encontramos forças que nem sabíamos que tínhamos. Jó não foi poupado das dificuldades, mas foi justamente através delas que ele se tornou mais forte. Seus momentos de sofrimento não o definiram, mas o prepararam para algo maior. E a mesma coisa pode acontecer com você. Cada desafio que você enfrenta tem o potencial de transformá-lo, de torná-lo mais forte. Muitas vezes, quando a dor nos invade, a tendência é tentar nos afastar dela, esquecendo que ela carrega em si uma oportunidade única. Ao invés de fugir do sofrimento, devemos questionar o que ele pode nos ensinar. Quando entendemos que a dor pode ser uma mestra, e não apenas uma inimiga, começamos a enxergar um propósito em meio à dificuldade. Como Jó, podemos usar as lições que a dor nos traz para fortalecer nosso espírito e nossa determinação. A dor, no fundo, é uma parte inevitável da jornada humana. Ninguém escapa dela, e ao invés de lutar contra ela, devemos aprender a usá-la. A história de Jó é um exemplo claro de como a dor pode ser transformada em força. Ele não ficou paralisado pela tristeza, mas se levantou e enfrentou os desafios com coragem. Ao fazer isso, ele se tornou uma pessoa mais sábia, mais forte e mais capaz de lidar com o que a vida ainda teria a oferecer. Talvez você se pergunte: como eu posso transformar minha dor em força? A resposta está em como você escolhe encarar a adversidade. Ao invés de se ver como vítima das circunstâncias, procure entender o que cada desafio tem a oferecer. Olhe para o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Isso não significa que você deve ignorar ou minimizar sua dor, mas sim encará-la com a intenção de aprender com ela. Cada desafio é uma chance de aprimorar a sua resiliência, como Jó fez. Quando passamos por dificuldades, temos a tendência de pensar que estamos sozinhos, mas isso não poderia estar mais distante da verdade. Cada desafio é uma oportunidade para nos conectarmos com os outros,
para aprender com a experiência de quem já passou por situações semelhantes. Jó, apesar de sua dor, encontrou força nas lições que o sofrimento lhe proporcionou. Ao aprender com os outros e com suas próprias experiências, ele foi capaz de transformar sua dor em uma força imensurável. Talvez você tenha enfrentado desafios que o fizeram questionar o propósito da sua vida. Mas lembre-se, os momentos difíceis são oportunidades disfarçadas. Jó nos ensina que, ao invés de se render à dor, podemos usá-la como combustível para a nossa jornada. Ao resistir à tentação de desistir, e em vez disso, transformar a dor em força, estamos nos preparando para algo maior. E como Jó, você verá que o fim do sofrimento pode ser apenas o início de uma nova e grandiosa fase de sua vida. A verdadeira transformação acontece quando decidimos não deixar a dor nos derrubar, mas sim usá-la para nos impulsionar. Jó nos mostrou que a dor não é o fim, mas o começo de uma nova jornada. Quando aprendemos a abraçar nossos desafios, sem perder a esperança, começamos a entender que cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento, e é aí que a verdadeira força se revela. Quando tudo parece perdido, a vontade de desistir é avassaladora. As dificuldades se acumulam, e a sensação de não ter mais forças para continuar é real, mas é justamente aí que a persistência se torna a chave para a transformação. Jó, em sua jornada, enfrentou perdas imensuráveis e momentos de desespero, mas ele nunca desistiu. Sua história nos ensina que, mesmo quando parece que não há mais saída, a persistência é o que nos leva ao próximo nível de superação. Não é fácil manter a fé quando tudo ao nosso redor está desmoronando. A sensação de que a vida perdeu o rumo e não tem mais sentido pode nos paralisar. Mas, como Jó nos mostrou, a verdadeira força está em continuar, mesmo quando não vemos o fim da estrada. Quando as dificuldades parecem não ter fim, a persistência é o que mantém a nossa chama acesa. A história de Jó é uma verdadeira lição sobre não desistir quando tudo parece estar perdido. O que Jó nos ensina é que, muitas vezes, as maiores vitórias vêm depois dos maiores desafios. Quando os problemas parecem se acumular e a dor nos consome, é natural querer jogar tudo para o alto. Porém, é exatamente nesses momentos que a persistência se torna nossa maior aliada. Jó não desistiu, mesmo quando tudo parecia sem esperança. Ele confiou que, de alguma forma, o caminho à frente traria uma solução. E, no fim, ele foi restaurado de maneira extraordinária. É importante entender que a persistência não significa ignorar a dor. Ao contrário, ela envolve reconhecer o sofrimento, mas decidir seguir em frente apesar dele. Jó não ignorou suas perdas. Ele as sentiu profundamente. No entanto, ele continuou sua jornada, acreditando que havia algo maior esperando por ele. Em nossas vidas é isso que precisamos aprender. Persistir não significa esquecer a dor, mas escolher não ser dominado por ela. Quando estamos em um momento difícil, é fácil cair na tentação de pensar que tudo está fora de controle e que nada mais vai melhorar. A dor e a frustração podem nos fazer acreditar que já fizemos tudo o que podíamos, que já tentamos todas as opções e que o melhor seria desistir. Mas a história de Jó nos ensina que a persistência, mesmo diante do insucesso temporário, pode nos levar a uma nova fase. Quando você acredita que já não há mais forças, a persistência é o que pode te dar o impulso necessário para continuar. É preciso ter em mente que a vida raramente segue um caminho direto e sem obstáculos. Jó não teve um caminho fácil, nem uma solução rápida. Sua história não foi de um sofrimento pontual, mas de uma luta contínua. Contudo, a persistência o levou à vitória. Ele não se rendeu, e essa teimosia, por assim dizer, o levou a um lugar de restauração e crescimento. Não é sobre nunca cair, mas sobre se levantar cada vez que o chão nos parece o fim. Agora, imagine que você está em uma situação em que tudo ao seu redor grita para que você desista. As dificuldades parecem maiores que suas forças, e a tentação de se render é enorme. A história de Jó nos ensina que justamente nesse momento é onde devemos buscar nossa maior força, a persistência. Pode não ser fácil, mas é quando você se recusa a desistir que começa a enxergar o potencial de transformação que a persistência traz. Pode ser difícil entender isso no meio da luta, mas a persistência, como em Jó,
Não é sobre resolver tudo de imediato. Trata-se de seguir um passo de cada vez, sem perder de vista a esperança de que o fim da luta pode nos trazer algo muito maior. A persistência nos ensina que, quando a dor parece insuportável, a solução está em não parar, em continuar a jornada, mesmo que o fim pareça distante e incerto. Jó passou por situações que poderiam ter o feito desistir, e muitos ao seu redor sugeriram que ele parasse de lutar. Mas ele seguiu em frente, mesmo quando não via mais sentido no que estava acontecendo. Isso é algo que todos nós precisamos entender. Mesmo que a vida nos coloque diante de situações extremas, a persistência não é um fardo, mas uma forma de autossuperação. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre continuar a caminhar, mesmo sem ver a linha de chegada. Você sabia que a persistência tem um poder imenso? Ela nos ajuda a transformar o sofrimento em aprendizado. O segredo está em não desistir, não importa o quão difíceis as coisas fiquem. E como Jó, você perceberá que mesmo nos momentos mais sombrios, a persistência é a chave para alcançar a renovação e a transformação. Não estamos sozinhos em nossa luta, e assim como ele, temos a capacidade de resistir, mesmo quando tudo parece perdido. A persistência, portanto, é mais do que uma simples atitude de continuar. Ela é a força que nos impulsiona a ir além da dor, a acreditar que há algo maior à nossa frente. Quando não desistimos, criamos espaço para novas possibilidades, para a transformação. Assim como Jó, você pode passar por momentos de dor, mas a persistência fará com que você surja mais forte e mais preparado para o que o futuro reserva. E, por mais que você esteja pensando, não vejo sentido em continuar, lembre-se de que a persistência é o que nos ensina a encontrar esse sentido. Jó não sabia o que o aguardava, mas ele confiou que, se continuasse, algo grandioso aconteceria. Às vezes, não saber o que vem pela frente é o que nos faz crescer, pois a persistência nos força a aprender e nos moldar para o que está por vir. A tristeza, muitas vezes, é vista como algo a ser evitado ou superado rapidamente. Somos constantemente incentivados a buscar a felicidade e a afastar qualquer sinal de sofrimento. Mas a história de Jó nos ensina que a tristeza não é o inimigo, mas uma professora silenciosa. A tristeza, quando bem compreendida, pode ser o ponto de partida para uma jornada de transformação profunda. Em vez de resistir a ela, podemos aprender a ressignificá-la, vendo-a como uma oportunidade para crescimento. Quando Jó perdeu tudo o que amava, ele se viu imerso na tristeza. Perdeu sua saúde, seus filhos e sua riqueza, e o mundo ao seu redor parecia desmoronar. No entanto, sua tristeza não foi um fim, mas o início de uma nova forma de ver a vida. Jó nos ensina que a tristeza, quando aceita e processada, pode nos revelar coisas que a felicidade não pode. Em vez de vê-la como algo negativo, podemos transformá-la em uma poderosa força de mudança. É comum querer escapar da dor e da tristeza, mas Jó nos mostra que é através dessas emoções que somos moldados. Sua jornada foi marcada pela perda e pela aflição, mas também pela oportunidade de se conhecer profundamente. Em nossa própria vida, a tristeza muitas vezes abre portas para autoconhecimento, para a descoberta de uma força interna que não sabíamos que possuíamos. Ao aceitar a tristeza, podemos encontrar o caminho para a cura e para um novo começo. Quando olhamos para a vida de Jó, podemos perceber que sua tristeza foi uma ferramenta de ressignificação. Ele não permitiu que a dor o definisse, mas a usou como um catalisador para algo maior. Muitas vezes tentamos ignorar ou evitar a tristeza, como se ela fosse uma fraqueza. Mas, ao aprender com ela, podemos entender que ela é uma parte essencial da nossa jornada. A tristeza pode nos ensinar sobre nossa humanidade e sobre o que realmente importa na vida. A ressignificação da tristeza envolve uma mudança de perspectiva. Quando vemos a dor como algo passageiro, como uma fase da vida, ela deixa de ser uma prisão. Jó não ficou preso na sua dor. Ele foi capaz de olhar para o sofrimento de uma maneira diferente, como algo que faria parte de sua história, mas não a definiria. Ele usou sua tristeza para se reconectar com sua fé e sua força interior. Assim como ele, todos nós podemos aprender a fazer o mesmo. Muitas vezes a tristeza vem acompanhada da sensação de que nada tem mais sentido.
Quando estamos em meio à dor, é fácil perder a visão do futuro e ficar preso ao que estamos sentindo. No entanto, Jó nos ensina que a dor, embora difícil, pode nos preparar para algo muito maior. Ao ressignificar a tristeza, conseguimos ver que ela não é o fim, mas uma etapa de um ciclo que está nos moldando para algo melhor. A tristeza, portanto, não precisa ser algo a ser temido, mas algo a ser compreendido. O sofrimento e a tristeza podem ser tão intensos que nos fazem questionar o sentido da vida. Quando enfrentamos grandes perdas, é natural nos perguntar: por que eu? Mas como a jornada de Jó nos mostra, a tristeza não precisa ser uma resposta final. Ao invés de se desesperar, podemos encontrar a força para seguir em frente, sabendo que o sofrimento faz parte do processo humano. A ressignificação da tristeza envolve a compreensão de que, por mais dolorosa que seja, ela pode nos ensinar a viver de maneira mais profunda e autêntica. A história de Jó não é apenas sobre perda, mas sobre renascimento. Quando passamos por momentos de tristeza, nossa tendência é ver aquilo como um fim. Mas, ao ressignificar a tristeza, podemos ver que ela é um começo disfarçado. Jó não foi restaurado da mesma forma que antes, mas em um nível muito mais profundo. Sua dor o preparou para algo novo, algo mais significativo. Da mesma forma, quando ressignificamos nossa tristeza, abrimos espaço para um novo ciclo de vida. Você já pensou em como a tristeza pode mudar sua perspectiva de vida? Quando aprendemos a ressignificar a dor, começamos a entender que a vida não é feita apenas de momentos felizes. A tristeza nos ensina lições que a alegria não pode oferecer. Ela nos ensina a ser resilientes, a ser mais humanos e a olhar para a vida com mais empatia e compreensão. Assim como Jó fez, podemos encontrar algo grandioso na dor que enfrentamos. A ressignificação da tristeza também envolve a capacidade de olhar para o futuro com esperança. Mesmo quando tudo parece perdido, como aconteceu com Jó, podemos acreditar que a dor está nos preparando para algo maior. A história de Jó nos mostra que, quando conseguimos ver a tristeza sob uma nova ótica, ela perde seu poder de nos aprisionar. Em vez de ser um peso, ela se torna uma ferramenta de transformação. Muitas vezes, o maior obstáculo que enfrentamos é nossa própria resistência à dor. Quando nos forçamos a ignorar a tristeza ou a escondê-la, ela se torna mais forte. A verdadeira superação vem quando somos capazes de olhar para a dor de frente e aprender com ela. Jó não resistiu à tristeza, ele a aceitou. E ao fazer isso, ele abriu espaço para uma transformação que ele nunca poderia ter previsto. Da mesma forma, ao aceitar a tristeza, você pode abrir portas para novas possibilidades em sua vida. Em resumo, ressignificar a tristeza não significa ignorá-la ou minimizá-la, mas sim entendê-la como parte do processo de crescimento. A dor, quando processada corretamente, pode nos ensinar muito sobre quem somos e o que realmente queremos da vida. Assim como Jó, podemos usar a tristeza para nos reconectar com nossa fé, nossa força interior e a certeza de que, por mais difícil que seja a jornada, ela nos levará a algo grandioso. Agora que você aprendeu a superar os dias ruins como Jó, a pergunta é: o que vai fazer com esse conhecimento? Não basta apenas entender que a dor pode nos transformar ou que a persistência é a chave. O verdadeiro poder vem quando você decide aplicar tudo o que aprendeu. Pergunte a si mesmo: como posso ressignificar a minha tristeza hoje? O que posso fazer para não desistir, mesmo quando tudo parece perdido? Talvez o maior desafio não seja o que aconteceu, mas a forma como você escolhe reagir. Lembre-se de que a vida não vai esperar você se recuperar sozinho. A decisão de não desistir é sua. Então, o que vai fazer agora? Vai continuar permitindo que a tristeza te defina? Ou vai usar tudo o que aprendeu para se levantar mais forte? Se este conteúdo tocou algo dentro de você, não deixe essa sensação morrer aqui. Aplique o que aprendeu, compartilhe com quem também pode estar precisando. E se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando mais dicas de superação. Porque, acredite, você